Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um webinar SMAS Sintra 75 anos, desta vez subordinado ao tema Gestão e Segurança de Sistemas e Redes e que vai abordar genericamente 3 questões pertinentes na área de atuação dos SMAS de Sintra: a telegestão, as perdas de água e a cibersegurança. Este webinar insere-se nas comemorações dos 75 anos dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra, num ciclo que, recorde-se, já abordou as temáticas Gestão e Manutenção do Sistema Público de Drenagem de Águas Residuais, Pluviais, obras e investimentos no sistema de abastecimento de água, obras e investimentos SMAS no sistema de saneamento e, precisamente há um mês, o controle de afluências indevidas. Após as intervenções dos nossos oradores, e hoje contamos com as participações dos engenheiros Paulo Jacinto, André Duarte e Luís Passos, teremos um período de perguntas e respostas que poderão ser colocadas por escrito, no chat do Teams, ou de viva voz, sendo necessário neste caso que levantem a mão na plataforma. Sublinho ainda que este webinar está a ser gravado para posterior emissão nos canais de comunicação dos SMAS e, caso não pretendam que a vossa imagem seja recolhida, devem ter a respectiva câmara desligada. Este webinar vai ser aproveitado ainda para a apresentação da aplicação móvel SMAS de Sintra, que já está disponível para ser descarregada nos locais habituais, neste caso as lojas Apple e da Google, e para a apresentação da aplicação móvel e abertura do webinar, convidava o diretor delegado do SMAS de Sintra, Dr. Carlos Vieira, para usar a palavra. Boa tarde. Boa tarde, João. Boa tarde a todos. Mais uma vez, muito obrigado pela participação de todos. Este é mais um dos webinars que vamos realizar e que estamos a realizar. Portanto, nós iniciamos uma sequência de webinars no âmbito das comemorações dos 75 anos dos SMAS e o de hoje vai abordar 3 temáticas importantes e aproveitamos também esta oportunidade para, além disso, falar, ou pelo menos apresentar um pouco a nova aplicação que vem responder a uma série de necessidades, ou achamos que vem pelo menos ajudar a dar resposta a algumas necessidades que são sentidas pelos nossos clientes e pelos municípios de Sintra. As temáticas de hoje do webinar passam essencialmente pela questão da telegestão e as cidades inteligentes. Estamos a falar de uma temática que os SMAS abraçou há uns bons anos atrás, que tem sido talvez das áreas onde foi e continua a ser pioneira em termos de área de intervenção e, portanto, o nosso sistema de telegestão será hoje aqui muito bem explicado, com toda a certeza, pelo engenheiro Paulo Jacinto, que é um grande defensor e um dos principais impulsionadores desta solução nos SMAS de Sintra. E, portanto, iremos com certeza ter a oportunidade de ver aquilo que fazemos bem, mas também perspectivar o futuro e encarar sempre estas situações como oportunidades de melhoria e oportunidades de percebermos quais são os próximos passos, até porque a evolução tecnológica nos últimos anos tem sido muito grande, como todos sabem, e, portanto, temos que estar a par dela, e os SMAS, como entidade de serviços municipalizados, neste momento até a maior do país, tem que dar o exemplo e precisa de dar o exemplo, e por isso também nesta área queremos ser uma entidade de referência. Depois iremos abordar também a questão da gestão das perdas de água. Já noutros webinars também se abordou um pouco esta questão, em algumas intervenções e até em algumas perguntas que foram feitas. Este é provavelmente um dos principais indicadores de eficiência das entidades gestoras. Os SMAS têm feito um caminho muito interessante nos últimos anos, tem reduzido substancialmente a questão das perdas de água. Salvo erro, em 2014 tínhamos cerca de 30% de perdas de água, fechamos o ano passado 2020 com cerca de 18%, 18,4% se não estou enganado, de perdas de água, e portanto é um indicador, neste caso uma percentagem muito interessante, a forma como, ou o valor a que chegamos no final de 2020, mas não é um fim, não é um fim. O objetivo será sempre, no mínimo, manter, mas queremos continuar a baixar esta percentagem. Objetivamente, entidades gestoras como os SMAS de Sintra, que têm 1.800 km de rede, quanto mais baixamos, mais se torna difícil continuar a baixar, ou a forma como poderemos fazê-lo. No entanto, o objetivo passará por continuar este caminho, nomeadamente apostando ou continuando a apostar naquilo que tem sido a política da casa, ou seja, empreitadas de reabilitação das redes de água, as redes mais antigas, a perspectiva da detecção das fugas não visíveis, que também é muito importante nesta matéria, o tempo de chegada às intervenções, que também é muito relevante, e, portanto, tudo isto serão
ou são questões a melhorar para conseguirmos nos próximos anos atingir um valor que me parece poderia ser um valor interessante, desafiante, mas que andaria na roda por volta dos 15%, seria provavelmente um valor muito interessante para uma entidade gestora como os SMAs de Sintra. Não é fácil, mas também os objetivos têm que passar por ser ambiciosos, porque também se não forem ambiciosos não vale a pena, não é? Depois, por último, a questão também da cibersegurança. Bem, não podia ser mais atual, não é? A questão da cibersegurança sempre se colocou, coloca-se ainda mais nesta altura, colocou-se muito e continua-se a colocar, tendo em conta a questão da pandemia também. Não podemos esquecer que de um momento para o outro, o ano passado tivemos não sei quantos trabalhadores dos SMAs a irem para casa, a acederem de casa à nossa infraestrutura e, portanto, tudo isso são desafios que se colocam na questão da cibersegurança. É e será uma questão a ponderar com muito bom senso nos próximos anos, porque efetivamente é uma questão que nos preocupa e que temos que olhar para ela com muita atenção. Depois, por fim, para não demorar mais tempo, até para dar tempo para as apresentações que são realmente importantes, eu vou só passar aqui a apresentação da nossa app, está bem? Pronto, nós iniciamos um processo de alteração há cerca de um ano da imagem dos SMAs, da forma também como comunicamos para o exterior, da utilização das próprias redes sociais dos SMAs de Sintra, da criação do novo site, que já foi o nosso anterior site era um site antigo, já um pouco obsoleto, e portanto criamos também um novo site, e portanto chegou agora a altura de também termos uma app que permita, ou que o objetivo é que permita que os nossos munícipes, os nossos clientes, possam interagir com os SMAs de Sintra sem terem que se deslocar, a não ser quando é mesmo necessário, mas sem terem que se deslocar aos nossos serviços e podendo fazer uma série de coisas que normalmente só poderiam fazer ou no site ou muitas delas só presencialmente. A aplicação, a app que já está disponível, espero que no final deste webinar toda a gente a tenha instalada, eu já tenho, já utilizo. Tem basicamente 8 menus: leituras e contratos, ocorrências e avisos, notícias, boas práticas, projetos, agendamentos, balcão digital e, como não podia deixar de ser, um botãozinho de ajuda. Permite consultar a faturação, consultar e enviar leituras, que é também uma questão importante, e o acesso a alterar os dados do contrato. Na parte das ocorrências e avisos, esta é uma funcionalidade interessante e que permite aos municípios saber exatamente se existe alguma ruptura que esteja a ser reparada na sua área de intervenção ou na área onde habitam. Existe também um menu de notícias, onde basicamente as notícias que carregamos no nosso site e que vamos comunicando para o exterior serão também disponibilizadas e, portanto, toda a gente que tiver a aplicação, todas as pessoas que tiverem a aplicação instalada poderão efetivamente receber também essas notícias e estarem informados do que é que está a acontecer. Depois, um menu também de boas práticas, onde estão algumas dicas também em termos de sustentabilidade ambiental, do que é que devemos fazer, como é que podemos poupar água, de como é que podemos tratar os nossos resíduos ou acondicioná-los da forma mais correta, o dar a conhecer os projetos de sustentabilidade, vários projetos, aqui estou a falar, estão aqui o dos biorresíduos, a compostagem, mas outros projetos, como o projeto Ecoágua ou o projeto de controle das afluências indevidas, tudo isso é a informação que nós queremos disponibilizar para fora e dar a conhecer aos nossos municípios. Permite também, ou irá permitir também, um agendamento, isto quando voltarmos a ter também os nossos balcões abertos, neste momento só estão através de agendamento, não é, prévio. Quando esta pandemia nos permitir abrir novamente as portas de uma forma mais normal, terão também esta possibilidade, ou seja, não perder tempo, fazer um agendamento, ir controlando o número de pessoas que estão à nossa frente para depois poder ser atendido e chegar às instalações dos SMAs à hora de ser atendido e ter o seu agendamento feito
de uma forma mais célere e mais fácil. No balcão digital, portanto, aqui permite uma série, neste momento, o balcão digital já existe no site, mas vai passar a estar disponível também nesta app. E isto permite ao utilizador, muito comodamente, fazer uma série de coisas que não têm necessidade de se deslocar aos SMAs, nomeadamente os pedidos de novos contratos, a informação cadastral, a ligação à rede pública, celebração de contratos para recolha exclusiva de resíduos, pedidos de análise de laboratoriais de água e outros serviços, ou seja, o objetivo é ter ao máximo na parte digital tudo aquilo que fazemos em termos presenciais. Depois, um botãozinho de ajuda, não é? Onde basicamente irão estar algumas perguntas e algumas respostas que normalmente são colocadas e, portanto, que permite às pessoas depois poderem ter mais informação sobre essas temáticas. Aqui nesta parte das notificações, portanto, as pessoas poderão optar por receber, vou dar um exemplo, está dividido por freguesias, mas se eu morar na freguesia de Colares, posso não ter muito interesse em receber uma notificação da freguesia da Gualva Miracintra dizendo que existe uma ruptura em determinada rua e, portanto, só me interessa receber se for da minha freguesia. E, portanto, é possível fazer essa escolha e passar a receber apenas de determinados locais e não receber de outros, mas podem, como é lógico, podem receber de todos e então ficam mais informados. E, portanto, basicamente era isto que eu tinha para vos transmitir, dar aqui também espaço aos nossos oradores que vão ter aqui uma tarefa muito interessante e depois a seguir, no final, falamos novamente. Obrigado a todos pela participação. Obrigado, Dr. Carlos Vieira, diretor delegado do SMAS de Sintra, que nos apresentou a aplicação móvel SMAS Sintra, um novo canal de comunicação dos serviços municipalizados de água e saneamento de Sintra, com os seus mais de 190 mil clientes. Neste webinar vamos dar uma particular atenção ao sistema de telegestão, que, entre outras ações, permite garantir a segurança de instalações, assegurar volumes de armazenamento compatíveis com os consumos de água previstos e reais, operar remotamente e detectar anomalias em equipamentos e monitorizar indicadores de qualidade da água. Esta é, em traços gerais, a definição de telegestão, mas para uma definição mais pormenorizada e também interativa, pedia e passava a palavra ao engenheiro Paulo Jacinto, chefe da divisão de telegestão. Boa tarde. Boa tarde. Quero agradecer o convite para participar neste webinar, onde eu vou falar sobre o tema a telegestão e as cidades inteligentes. O conceito de cidade inteligente, ele entrou há relativamente pouco tempo no nosso vocabulário, mas ele acaba por ser a evolução natural de todo um conjunto de tecnologias em relação às quais as últimas décadas foram profícuas e nós nos habituamos a utilizá-las. Vou passar ao slide seguinte. Ora bem, podemos dizer que todo este conjunto de novas tecnologias ou tecnologias que têm vindo a evoluir nas últimas décadas podem hoje formar um novo paradigma, em que este paradigma tem três pilares. O pilar da sociedade, constituído pela segurança, coesão social e capital humano. O pilar do ambiente, ou seja, da sustentabilidade da tecnologia e da mobilidade e transporte, que é muito importante nesta matéria, e o pilar das instituições com a governação e a economia. Todas estas áreas conjugam-se hoje em dia, todas estas áreas interagem de uma forma que se pretende inteligente e sustentável na utilização dos serviços e dos recursos. E entendendo por recursos, os recursos materiais, a água, a energia, etc. Bom, mas vamos então ver melhor e em mais pormenor alguns casos. Temos aqui o diagrama de uma cidade, em que nós podemos ver que estão identificados um conjunto de valências. As questões da iluminação inteligente, a questão do parqueamento inteligente. Hoje em dia existem implicações que nos dizem que não temos que andar à procura do lugar de estacionamento, porque nos dizem onde é que já existem esses lugares de estacionamento. As questões relacionadas com a energia, com a eficiência energética. Hoje em dia nós temos N fontes de energia e todas elas têm que ser conjugadas entre elas. E a questão da mobilidade. E eu vou dar um exemplo relativamente à mobilidade. Todos nós já ouvimos falar de que existem câmaras e sensores nas estradas que medem a quantidade e o volume de carros que nelas transitam. E também sabemos que existem, já hoje em dia, algoritmos que permitem ajustar o tempo de
funcionamento dos semáforos em função das direções que o tráfego tem. Isto é um exemplo da utilização da tecnologia para as pessoas e para o ambiente. Por exemplo, a cidade de Paris tem um conjunto de estações de monitorização da qualidade do ar implantadas ao longo das principais vias rodoviárias que medem a qualidade do ar e devolvem essa informação para uma unidade central onde os decisores, neste caso leia-se também os governantes, tomam opções em função dos valores que estão a ver. E tomam opções, muitas vezes, condicionando o trânsito a entrar em determinadas áreas da cidade, através dos semáforos ou através dos radares de velocidade, de modo a que os valores máximos admissíveis da qualidade do ar não sejam superados. Este é um exemplo de uma cidade inteligente. Bom, mas nós vamos aqui falar sobre a telegestão e portanto, é sobre a telegestão que vamos falar. De qualquer das formas, existe uma página que eu acho que é muito interessante, que podem consultar se tiverem interesse, smart-cities.pt, que noticia muitas das ações que sobre este assunto decorrem em Portugal. E podemos ver, por acaso, que o município de Sintra até tem bastantes notícias sobre as ações que vai desenvolvendo. Bom, mas eu disse-vos que ia falar sobre o nosso sistema de telegestão, e para falar sobre o nosso sistema de telegestão, em primeiro lugar, eu tenho que falar sobre a origem da área. Bom, o concello de Sintra é grande em área e tem muita população. Só para vos dar uma ideia, em 2020 foram consumidos 26,5 milhões de metros cúbicos de água. Isto significa que, em média, são consumidos mais de 72 mil metros cúbicos e isto, para a maior parte das pessoas, é apenas um número que não traduz, não tem particular significância. Mas se eu disser que, em média, são consumidos 168 garrafões de água por segundo, talvez eu consiga, desta forma, transmitir qual é o impacto que o consumo de água tem no concello de Sintra e qual é a dimensão que isto implica. Ora bem, 168 garrafões por segundo em média e eu estimei que no dia e na hora de maior consumo em 2020 tenham sido 288 por segundo. Ora bem, os mares têm 5 captações e, portanto, estas 5 captações produzem menos de 1% do volume de água que é necessário para toda a procura que existe. E, obviamente, é toda a procura de todo o tipo, não é só água para beber, é água para todo o tipo de utilizações, incluindo a indústria. Bom, então, onde é que nós vamos socorrer? Nós vamos socorrer a um sistema que é um sistema multimunicipal, que é um sistema partilhado por várias entidades gestoras, onde nós recebemos água em álcool e depois fazemos a sua distribuição. Este sistema tem 2 grandes origens. Tem mais, mas 2 delas são as maiores e são aquelas que nos interessam. A Albufeira da barragem de Castelo de Bode e a estação na ETA da Pedra, no Vale da Pedra, que fica junto ao Rio Tejo. A barragem de Castelo de Bode tem uma grande vantagem em termos de estratégia nacional. É que ela é abastecida pelo rio Zezer. O rio Zezer nasce na Serra da Estrela e toda a bacia hidrográfica do rio Zezer situa-se em Portugal continental. Ao contrário do rio Tejo, que tem origem muito perto de Madrid e, portanto, nós temos aqui uma fonte de água relativamente perto, são 120 km, ainda assim, cuja bacia hidrográfica se situa inteiramente em território nacional e que o seu ponto mais alto situa-se na Serra da Estrela, onde todos os anos existe neve e, como tal, existe uma renovação do manancial de água. Portanto, a água vem destes 2 pontos, fundamentalmente, e chega a Sintra e tem que ser gerida. Bom, então aqui é que começamos a falar mais propriamente sobre o sistema de telegestão. Há uma componente muito importante do sistema, que é a sala de comando. A sala de comando é onde chega toda a informação. E nós, na sala de comando, trabalhamos 24 horas por dia, 7 dias por semana, e temos um conjunto de operadores que estão na sala de comando, que estão permanentemente a ver aquilo que os autómatos que estão instalados nas unidades estão a executar, e, em caso de necessidade, podem intervir, fazer alguma correção. Caso não o consigam,
nós temos 2 brigadas que também funcionam 24 horas por dia, que se deslocam às unidades e, caso seja necessário, farão local e manualmente aquilo que não conseguiu ser feito remotamente. Ora bem, vamos então continuar. Ainda assim, ainda temos aqui uma componente de security, uma componente de vigilância das instalações. Vamos então passar agora para uma parte online. Portanto, tudo aquilo que eu vou fazer será feito em tempo real. E, portanto, nós temos no sistema de telegestão, e primeiramente vou começar por falar da componente de abastecimento de água, nós temos 53 reservatórios, 34 estações de bombagem, 10 postos de recolagem e 5 captações. Estes 53 reservatórios constituem aproximadamente 2 dias de autonomia. Vou ver agora um caso concreto, em particular, um reservatório que não é um grande reservatório, um reservatório que vai ser o reservatório de Albarraque, que tem uma área de influência ainda assim grande para a sua capacidade de armazenamento. Vou entrar aqui. Pronto, espero que estejam a ver o sinótipo. Muito bem. Então, este reservatório é constituído por 2 células relativamente pequenas, ele vai ser ampliado. Já foi adquirido o terreno para a sua ampliação, tanto quanto eu sei, o projeto também já está executado. E vai ser ampliado e acho que até vai ser construído um reservatório de 5.000 metros cúbicos, se eu não estou enganado. Vou começar por fazer o gráfico do nível de água no reservatório. E nós podemos ver que este reservatório tem uma altura máxima de 3,20 metros e nós temos aqui basicamente 2 níveis definidos. Temos aqui um máximo, que corresponde a estes pontos cá em cima, e temos aqui um conjunto de pontos que nós chamamos o mínimo. Portanto, o nível de água no reservatório varia entre os 2 metros e os 3,20 metros. Como é que nós obtemos esta informação? Dentro de cada uma das células está instalado um sensor de nível ultrassónico. E esse sensor de nível ultrassónico está permanentemente a medir o nível de água na célula. E transmite essa informação ao autómato. O autómato está programado. Somos nós que o programamos. E nós podemos alterar as variáveis da programação. Neste caso, definimos que o mínimo seriam 2 metros, apesar de ter havido aqui esta situação. E, se for o caso disso, nós podemos dizer que não são 2 metros, são 2,5 metros, ou só é 1,5 metro. E nós precisamos de ir ao local para fazer isso. Fazemos isto a partir da sala de comando. Ora bem, dizia eu que o sensor de nível ultrassónico transmite ao autómato qual é que é o nível de água na célula. E o autómato interpreta este valor, em função das regras que tem definidas. E enquanto o volume de água não baixar de um determinado valor, o tal mínimo, ele não faz nada. Ou seja, a válvula de adução está fechada. Quando se atinge o valor mínimo, a válvula de adução é aberta, o reservatório enche até atingir o nível máximo. E isto é feito de forma automática. Eu vou ao sinótipo da unidade e vou sobrepor ao gráfico do nível o gráfico de abertura e fecho da válvula. E, portanto, temos aqui a verde o ciclo desta válvula. Enquanto o nível esteve a descer, a válvula esteve fechada. Quando se atingiu o nível mínimo, a água, o nível que nós definimos como mínimo, a válvula abriu, está aqui em cima, aberto. O reservatório encheu, atingiu-se o nível máximo, a válvula fecha. E isto é sucessivo. Este reservatório é um reservatório onde existe um reforço de cloro, porque o cloro é um indicador muito importante da qualidade da água, e sempre que a válvula abre e fecha, a válvula de adução abre e fecha, também a bomba doseadora de cloro segue o mesmo padrão. E, portanto, podemos aqui ver a azul também o regime de funcionamento da bomba doseadora de cloro. Ou seja, de cada vez que a válvula abriu, a bomba doseadora de cloro começou a injetar cloro no reservatório, a válvula fechou, a bomba doseadora de cloro parou. Ora bem, vamos também, estas não são as únicas variáveis que nós monitorizamos, temos também aqui o caudal de saída. Nós sabemos em cada momento qual é que é o caudal de saída que está a sair dos reservatórios. Por exemplo, vamos fazer aqui um gráfico das últimas 24 horas e sabemos que este reservatório teve este comportamento. Bom, há aqui um período de menor consumo ao longo do dia e há aqui períodos de ponta. Eu escolhi este caso em particular para poder explicar o que é que significa
estes picos, por assim dizer. Nós não temos tido grandes rupturas ultimamente, mas se tivéssemos tido, elas teriam um gráfico semelhante a este. Ou seja, o sistema Telestão detecta um consumo muito grande de água. Neste caso não é uma ruptura, é simplesmente um grande consumidor, uma instalação industrial que existe na área de influência do reservatório de Albarraque e que fez uma chamada, nós dizemos na nossa gíria, uma chamada muito grande à rede de distribuição, que é normal, faz parte do processo produtivo dessa unidade industrial e, portanto, ela está aqui representada desta maneira. Se tivesse sido uma ruptura, teria um comportamento semelhante a este. E muitas rupturas são identificadas a partir destas variações que nos chegam no sistema Telestão. Relativamente ainda à qualidade da água, eu posso sobrepor o gráfico do caudal com o gráfico do cloro residual e nós vemos que há aqui uma constância de valores. Ora bem, aquilo que eu vos mostrei para esta unidade, posso-vos também, iremos ver para as outras unidades, se fosse esse o caso. Mas eu queria, antes de mais, voltar aqui um bocadinho atrás e dizer, quando eu vos disse que nós temos conhecimento em tempo real de tudo aquilo que está a passar, nós podemos vir aqui a este mapa resumo e nós vemos não só o reservatório de Albarraque, como vemos todos os outros reservatórios que estão ligados ao sistema de Telestão. Ou seja, nós sabemos em cada um dos momentos, e isto é em tempo real, qual é que é o nível de armazenamento e qual é que é o caudal de saída que está a sair de cada um dos reservatórios. Bom, voltar aqui ao principal. Estas unidades que aqui estão representadas, elas têm uma hierarquia hidráulica entre elas. Vou apenas colocar aqui um caso. Temos o subsistema das Mercês. O subsistema das Mercês tem origem aqui no reservatório das Mercês e nós sabemos em cada um dos momentos, também por esta via, pela via dos diagramas hidráulicos, que também tem esta representação, o que é que está a passar em cada uma destas chamas. E, portanto, podem ver que, em alguns casos, temos bombagens, em alguns casos, temos distribuições gravíticas e, portanto, esta também é uma forma de nós sabermos o que é que está aqui a passar. Temos um observatório a várias altitudes, a várias altimetrias e, portanto, vamos voltar aqui ao nosso esquema geral. Bom, eu falei-vos do reservatório de Albarraque e o reservatório de Albarraque é... A adução ao reservatório de Albarraque é feita por gravidade, ou seja, o que é que isto significa? Significa que existe um outro reservatório a uma cota mais alta que distribui graviticamente para o reservatório de Albarraque. Portanto, a adução é uma adução gravítica. Vamos ver agora um outro caso. Vamos ver um caso de duas unidades que distam alguns quilómetros, em que o reservatório está num ponto mais alto e que a água, para chegar lá, tem que ser bombada. Vamos ver o caso do reservatório da Carregueira. O reservatório da Carregueira é um reservatório com cerca de 1000 metros cúbicos. Vou, à semelhança do que eu fiz para Albarraque, vou fazer também o gráfico do nível de água neste reservatório. Vou apagar a informação que tinha, mas já agora aproveito para dizer que este tipo de tecnologias permite cruzar todo e qualquer tipo de variáveis, o que em termos de informação é de uma mais-valia e tem um potencial enorme, porque de facto nós percebemos muitas vezes situações que de outra forma não conseguimos perceber. Mas eu vou eliminar aqui o gráfico da Albarraque e vou-vos dizer que o que se passa aqui é em tudo idêntico àquilo que eu expliquei em Albarraque, ou seja, o reservatório sobe, o nível de água sobe e desce, a água entra e a água sai, embora aqui vão ver que existem aqui algumas diferenças que vamos ver, e neste caso o reservatório é alimentado pela estação reservatória da Venda Seca. E eu vou pôr aqui o gráfico do medidor de caudal da estação reservatória da Venda Seca. Ora bem, o que é que nós temos aqui? Quando se atinge, por exemplo, aqui, o nível mínimo, e neste caso o nível mínimo é definido, não é igual ao longo do dia, e já vamos ver porquê. Nós temos aqui um nível mínimo a determinadas horas e outro nível mínimo, assim como os máximos. Quando se atinge aqui um nível considerado como mínimo,
o sensor de nível ultrassónico que está na célula, ao comunicar com o autómato, faz com que este autómato comunique com o autómato da estação elevatória e diga: atingi o nível mínimo, preciso de água. E o autómato da estação elevatória dá a ordem de arrancar as suas bombas e dá a ordem de abertura à sua válvula. E o reservatório da carreira, que dista alguns quilómetros, começa a encher. E quando mais uma vez se atinge o nível que nós definimos para aquela hora como sendo o nível máximo, o autómato do reservatório da carreira diz ao autómato da estação elevatória da venda seca: já tenho a água que eu queria. E o autómato da venda seca diz: vamos fechar a válvula e vamos parar as bombas. Ora bem, e isto sucede. Portanto, isto acontece ao longo de todos os tempos, sem intervenção. A sala de comando está a monitorizar, porque às vezes existem falhas no sistema, pode haver uma falha de energia, pode haver uma falha de comunicações e os autómatos não conseguirem comunicar entre eles. Isso acontece e acontece até com mais vezes do que aquilo que nós inicialmente poderíamos supor. Portanto, aqui o papel da sala de comando é fundamental. Mas queria-vos explicar, então, porque é que nós temos aqui 2 máximos e 2 mínimos. Poderíamos ter mais. E, efetivamente, poderíamos ter, na realidade, todos aqueles que nós quisermos. É porque nós procuramos fazer uma gestão das bombagens em função do custo da energia elétrica. E, portanto, durante a noite nós enchemos o reservatório, portanto, corresponde aqui a estes horários de vazio e de super vazio, e durante o dia colocamos a água que é necessária para assegurar o fornecimento de água. E, portanto, porquê? Porque aqui a energia elétrica é substancialmente mais cara, no horário de cheia e de ponta. E, portanto, é isto que nós fazemos. Eu poderia-vos agora dar imensos exemplos, mas eu sei que o tempo é uma coisa muito limitada e, portanto, eu gostaria também de passar para a parte das águas residuais. Temos aqui no mapa do concelho as unidades de águas residuais. Nós temos 12 hectares ligadas e 17 estações elevatórias de águas residuais. Aquilo que eu falei relativamente ao abastecimento é equivalente em relação também às águas residuais, com uma diferença. Neste caso, os operadores que estão na sala de comando não intervêm por uma opção dos SMAs, ou seja, no caso das águas, podem remotamente fazer as ações. No caso das águas residuais, nós comunicamos com as brigadas de outra divisão que se desloca ao local e faz. O que é que nós fazemos? No resto é tudo idêntico. Nós temos aqui o sinótico de uma instalação, neste caso é a hectare da Ribeira de Sintra, e nós monitorizamos, temos aqui a fase sólida e a fase líquida, e nós monitorizamos um conjunto de parâmetros que nós acordámos com a unidade orgânica que faz a gestão das instalações no terreno, e nós monitorizamos estes parâmetros, assim como monitorizamos o estado de funcionamento dos equipamentos. Qualquer anomalia que seja identificada é comunicada e é resolvida no terreno. Ora bem, queria ainda falar-vos sobre aqui uma outra componente que nós assumimos para toda a organização, que tem a ver com a segurança das instalações. Eu vou tentar voltar aos diapositivos. Engenheiro, só temos mais 5 minutos. Ok, obrigado. Espero que estejam a ver novamente os diapositivos. Correto. Muito obrigado. E, relativamente à questão da segurança, infelizmente, a história diz-nos que a tentativa de envenenar as pessoas por via da água é um clássico, não é? Portanto, ainda hoje se mantém esse problema. Temos aqui um caso relativamente recente que se passou nos Estados Unidos, em que, isto foi em concreto na cidade da Flórida, e portanto isto foi em março, é muito pouco tempo, em que um conjunto de terroristas tentaram envenenar a água de toda essa cidade. E isto é um problema que normalmente não se fala muito, em que existem históricos de situações, mas que, obviamente, as entidades
fazem a gestão do abastecimento de água têm que se preocupar. Nós em Sintra, isto tem a ver com roubos e não propriamente com atos de sabotagem, são roubos de equipamentos que muitas vezes acontecem, mas nós estamos muito preocupados e muito cientes das nossas responsabilidades relativamente a esta matéria. E desde há cerca de uma década que nós implementamos um projeto que chamamos Água Segura. Quero dizer que todas as instalações têm sistemas de detecção de intrusão. E quase todas as instalações têm uma componente de videovigilância com detecção de movimento. Ora bem, já agora também aproveito para dizer que tivemos aqui casos relativamente perto em Cádiz, de tentativas de sabotagem, e muito recentemente a Agência de Segurança norte-americana elaborou um documento que enviou a todas as entidades gestoras com as preocupações que elas devem ter e as medidas que devem adotar nesta matéria. Eu vou voltar novamente ao sistema. Estou no sistema? Correto? Correto? Obrigado. Sim, sim. E vou ver apenas aqui um caso concreto. Há aqui muitas coisas que relativamente a esta matéria eu não vou falar e penso que todos compreendem as razões disso. E vou ver aqui um caso concreto só para que fiquem com a noção daquilo que tem sido as nossas preocupações relativamente a esta matéria. Vamos ver aqui um caso. Conforme eu vos disse, a nossa cobertura de sistemas de vigilância é quase total, em termos de intrusão é total, aliás, em termos de câmaras é quase total. E vamos ver aqui online uma situação em que, eu vou explicar esta imagem, este é o alçapão de acesso à célula, ao observatório de água. E, portanto, não é possível circular aqui em cima sem que chegue à sala de comando uma informação de que alguém violou este espaço. Obviamente que nós não temos só a câmara neste ponto, este ponto é estratégico, temos as câmaras noutros locais e, portanto, antes de chegar lá acima já foi detectado que circulava noutras áreas do recinto e posso-vos dizer que, neste caso, como em quase todos os outros, se o operador se aperceber de que existe uma intrusão, ele consegue remotamente, a partir da sala de comando, isolar a célula onde se encontra pessoa desconhecida e assegurar o abastecimento de água por outras vias. E, portanto, este é um exemplo que eu vos queria dar, e assim tenho que terminar, com a demonstração de como nós levamos a sério esta componente da segurança das instalações. E, enfim, fica à vossa disposição para qualquer questão que queiram colocar. Muito obrigado. Muito obrigado, Engenheiro Paulo Jacinto. Deu-nos uma visão necessariamente sintética da telegestão dos SMAS de Sintra, mas também interativa e que nos permitiu ficar a conhecer um pouco mais o funcionamento dos nossos serviços. O Engenheiro Paulo Jacinto abordou também algumas questões que entroncam na intervenção que mais tarde vamos ter do Engenheiro Luís Passos sobre cibersegurança, mas para já, ao nível da eficiência de sistemas, passava a palavra ao Engenheiro André Duarte, que nos vai falar sobre a gestão das perdas de água, que, como aliás já foi referido no enquadramento inicial, os SMAS de Sintra nos últimos anos têm tido valores muito positivos. Engenheiro André Duarte, técnico superior da divisão de projetos, convidava a usar a palavra. Boa tarde. Ora, boa tarde a todos. Então, vou passar aqui a partilhar também a minha apresentação e a falar um pouco sobre isto, o que é a gestão das perdas de água em Sintra e o que é que temos feito nesta matéria. Ora bem, portanto, certamente alguns de vós já viram estas imagens. Isto é um dos casos de sucesso dos SMAS de Sintra. Portanto, reduzimos nos últimos 5 anos mais de 40% do volume das perdas de água. E isso é realmente notório. Estamos a falar de um volume de mais de 3 milhões de metros cúbicos, 3 milhões e meio. Portanto, há muito poucas entidades gestoras no país que tenham atingido estes resultados em tão pouco espaço de tempo. E isso é um motivo de orgulho para Sintra, não só para os SMAS, para o próprio município. E onde todos partilhamos, onde todos temos um papel bastante importante nesta temática. Isto não é um trabalho meu, embora esteja aqui a dar a cara e a fazer a apresentação, mas quando falamos em perdas não sou eu sou uma pequena peça. Todos contribuem, todos, quando digo todos é mesmo todos. E realmente são valores que não vale a pena estarmos com falsas modéstias, portanto são valores realmente muito bons e quando apresentamos em outros sítios
toda a gente nos dá os parabéns e porque realmente, como digo, muito poucas entidades atingiram estes valores. De referir que isto não é um trabalho de 5 anos, portanto é bom perceber isso, é um trabalho que já vem, tal como o Sr. Diretor já disse, já vem de há bastante tempo atrás. Diria que há mais de 30 anos que os SMAS de Sintra se preocupam com esta temática, principalmente desde 2002, onde tiveram ações muito concretas, né, nesta área da gestão das perdas e com fortes investimentos na detecção de fugas, em remodelações de redes, etc. E muitos desses investimentos só agora é que estão a ter resultado e daí estes valores excelentes que tivemos. No entanto, estamos com 18%, já vai um bocadinho abaixo, mas o volume ainda é um pouco expressivo. Bem, vou explicar o que é que aconteceu concretamente para atingirmos estes valores. Bem, o engenheiro Paulo Jacinto já falou e muito bem de onde é que vem a nossa água, portanto nós adquirimos mais de 99% da água, portanto isto não é só uma questão ambiental e de poupança da água, é também uma questão financeira. Portanto, nós compramos a água em alta e já não é tão barata quanto isso e, portanto, não podemos estar a perdê-la, não é? Além da imagem que passamos aos clientes. Portanto, ok, nós temos 1800 km de condutas, como falámos, no entanto, portanto, as redes não são totalmente estanques. Era bom, nós construímos para serem estanques, mas na realidade existem sempre algumas perdas de água e é isso que tentamos encontrá-las e repará-las. O que é uma perda de água? Acho que todos sabem o que é, não é? Mas pronto, isto é um pouco matéria, vamos à tabuada ao início. Uma perda de água, portanto, não é mais do que aquela água que entra no nosso sistema, seja captada ou comprada, e por algum motivo não chega a ser vendida ou devidamente utilizada e faturada ao cliente final. Portanto, é uma conta tão simples como a subtração da água entrada no sistema menos os consumos autorizados. As perdas de água dividem-se em 2 grandes grupos, perdas reais e perdas aparentes. Certamente muitos de vocês também já sabem isso. Esta imagem não é nossa, é bom perceber isso, ok? As perdas reais, nós não temos condutas de madeira. As perdas reais, no fundo, é isso mesmo, ou seja, as perdas físicas, é as fugas de água em condutas, é água que não é realmente utilizada, é verdadeiramente perdida, entre aspas. E as perdas aparentes, perdas comerciais, como algumas teorias o identificam, são 2 grandes campos. Os erros dos contadores, ou os erros de medição. Os contadores, ao longo do tempo, vão adquirindo o erro. O engenheiro Carlos Nunes, no outro webinar, já explicou isso bastante bem. E também os consumos ilícitos, os roubos de água. Portanto, não há como dizer de outro nome. Ou seja, a pessoa que utiliza a água de uma forma não lícita. Embora essa água, as perdas aparentes, de uma certa forma, a água até acaba por ser utilizada, não é totalmente perdida. Daí o conceito é perda, por há quem diga que não se deve de aplicar. Mas, seguindo, portanto, como é que as perdas são calculadas? Basicamente, por vários motivos, mas a nossa ERSAR obriga todas as entidades gestoras, desde há uns anos para cá, a calcular o balanço hídrico, e não é mais do que um balanço isso mesmo, ou seja, a água que entra no sistema divide-se em para onde é que vai. Portanto, pode ser vai para o consumo autorizado, que pode ser faturado ou não. Portanto, o medido faturado é mais do que os contadores, os clientes, toda a água que passa nos contadores dos nossos clientes. O não medido faturado é uma porcentagem muito, muito pouco expressiva. Estamos a falar, por exemplo, de uma ruptura provocada por terceiros, em que depois a água é estimada e faturada a um cliente ou um empreiteiro. Depois temos o consumo, e aqui é que está a grande questão, o consumo medido, não faturado. Isto não é mais do que, portanto, passa pelo contador, mas acaba por não ser faturada. Basicamente é o consumo dos SMAS, pouco mais do que isso. Portanto, nós não nos faturamos a nós próprios, logo entra aqui. Depois temos o consumo não medido, não faturado, e aqui sim há um grande volume, desde a utilização dos bombeiros, as nossas descargas, a manutenção das redes. Portanto, é água que é utilizada, não é medida por contador, mas nós sabemos que está a ser utilizada e é autorizada a ser utilizada. Tem que ser eficientemente utilizada, claro. Mas isso entra como água não faturada, ok? E não é uma verdadeira perda de água.
E isto, porquê é que eu estou a dizer isto? Porque há a comunicação social, e depois há as perdas como já falei anteriormente. A comunicação social, principalmente, tem erradamente, muitas vezes, confunde, estamos a falar, por exemplo, em Portugal, há cerca de 30% de água não faturada neste momento. Mas quando falam em água não faturada, falam em perdas de água. No entanto, há aqui um grande consumo, que é o autorizado não faturado, que não é uma perda de água. Portanto, é preciso desconstruir um pouco esta ideia. Bem, seguindo à frente. Em termos da gestão das perdas de água, portanto, existe vários indicadores da IWA e da própria ERSAR. Isto é informação, não vou entrar aqui muito a pormenor, mas dizer que existe realmente as perdas reais inevitáveis. Isto é calculado por uma fórmula, portanto, essa que está aí, não vou estar aqui a explicá-la, e é aquilo que, ou seja, as redes têm sempre uma pequena fuga que não é economicamente viável recuperá-la. E o que é isto das perdas reais não visíveis ou visíveis? Imaginem este tubo, portanto, isto é uma conduta, a nossa infraestrutura enterrada, não é? E temos a perda real inevitável, no fundo é aquela gota a gota na junta, não é? Que vai acontecendo e que não é economicamente viável recuperá-la. Portanto, nós, quando fazemos uma reparação, não podemos deixar um acessório a pingar água, não é? Mas quando ela está enterrada ao fim de uns tempos, acontece por vezes uma pequena gota a gota que vai surgindo e que não é sequer detectável. Portanto, essas são as perdas reais inevitáveis. Depois temos as fugas visíveis à superfície, que no fundo são aquelas que se calhar têm mais impacto, mas rapidamente nós as identificamos, ou então próprios clientes, ou alguém comunica para os SMAs a dizer que há uma fuga e rapidamente lá vamos repará-la. O grande problema está aqui nas fugas não visíveis, que é aquela que não vem para a superfície, portanto pode apanhar caminhos, enfia-se num pluvial, enfia-se uma linha de água subterrânea e portanto não aparece. E essas são críticas. Como é que um processo para detectarmos estas fugas? Bem, há vários, mas o principal é realmente as GMCs, as Zonas de Medição e Controle. Portanto, nós não temos 1800 km de condutas, não podemos olhar para a rede toda ao mesmo tempo, é impossível, não dá. Até elas estão, como falou bem, é o ponto de descarga na rede, mas depois a rede são 1800 km, não dá para olharmos para essa rede toda ao mesmo tempo. Então a forma é seccionar a rede. Portanto, já partimos de um bom princípio que é, temos 53 reservatórios, muitos deles já são algumas GMCs naturais, mas há outras em que a rede realmente é muito extensa e temos que seccioná-la. Portanto, no fundo é isso mesmo, é cortar a rede em pontos estratégicos, colocar medidores de caudal e estudar a zona em si. Portanto, como é que vamos estudar essas GMC? Há vários indicadores, mas o principal é realmente o estudo do caudal mínimo noturno. E o que é isto do caudal mínimo noturno? Tal como o engenheiro Paulo Jacinto falou há bocado e bem, mostrou um perfil de consumo num reservatório. Não é mais do que isso. Portanto, à noite, tendencialmente, há menos consumo, ou tende para zero, e nós vamos olhar para esse período. Portanto, supostamente está tudo a dormir, ou há sempre consumo, não é? Mas tende para zero. E há aqui três variáveis que acontecem nesse período noturno. Perdão, tenho que beber água. Basicamente, estamos a falar da perda real inevitável, que é aquela fórmula que falei lá atrás, e o tal consumo autorizado, ou seja, o consumo que é estimado. Nós atualmente ainda não temos como medir esse consumo, portanto a única forma é estimá-lo mesmo. Só um dia, quando tivermos telegestão em todo o parque dos contadores, que há de ser num futuro a médio e longo prazo, é que vai ser possível monitorizar isto à hora ou ao minuto até. Portanto, tudo o resto, a diferença entre o consumo autorizado e a perda real inevitável, dá-nos a perda real recuperável. E depois um indicador mais básico para calcularmos e para percebermos qual é a rede que está pior, é mesmo o fator de pesquisa, que não é mais que a divisão do caudal mínimo pelo caudal médio. Portanto, quanto mais tende para 1,
queria dizer que isto era uma linha e algo estava completamente errado. Se estiver abaixo de 0,3, consideramos que é 1. Portanto, iniciamos o processo das GMCs, isto em 2014, já fomos buscar muita informação da telegestão, foi uma grande vantagem que já tínhamos, e outras da rede passamos a instalar equipamentos. Portanto, inicialmente trabalhávamos isto em Excel, mas surgiu a necessidade de ter um programa. Daí pegamos na informação da telegestão e a empresa que fez a telegestão e desenvolvemos uma aplicação que chama-se Waternet Gestão de Perdas. E eu vou agora passar a explicá-la, a mostrar em direto, que é mais fácil do que estar aqui a dizer o que é que faz. Nada melhor do que mostrar. Portanto, isto é o Waternet, onde temos todas as GMCs e no fundo dá-nos aqui isto está tudo a vermelho, parece que está tudo mal, mas não é bem assim. Tem a ver com a altura do ano em que estamos. E aqui mostra as 10 piores. Portanto, isto é o nosso ranking. Mostra-nos as 10 piores em cada um dos indicadores. Depois temos as perdas recuperadas. Aqui temos alguma informação do que está a acontecer. E basicamente, carregando, vamos para as GMCs, que é o que realmente interessa. Há aqui uma peça-chave nisto. Portanto, alguns de nós, eu, a Ruth, olhamos para isto todos os dias, mas há aqui um colega que é fundamental nisto, que é o Nuno Alvelos, que todos os dias olha para os indicadores e faz um relatório sobre o que está a acontecer na rede e informa para mais de... Isto é uma ferramenta, isto não repara rupturas, isto é uma ferramenta de apoio à decisão e para direcionar as equipas no terreno, de apoio à gestão da rede. Portanto, isto para mostrar, temos aqui a informação toda em cada uma das GMCs, portanto, caudal noturno, caudal mínimo, os volumes, a pressão. Aqui não tem pressão porque todas estas primeiras GMCs são da rede mentira, são do telegestão, ou seja, são com origem num medidor de caudal nos reservatórios e, portanto, a pressão é só o nível do reservatório, não faz sentido, não temos sensor de pressão. Mas se formos às da rede, posso-vos mostrar aqui alguma, portanto, já vamos ter a análise da pressão e a pressão ao longo do dia, como é que vai variando. Isto é em períodos de 15 em 15 minutos, transmite os dados e transmite uma vez por dia. Voltando ali às GMCs e passando para a primeira, para vos mostrar, pois isto tem várias... Estava um webinar só para explicar o programa todo, tal como a telegestão dava um dia inteiro, certamente. Mas assim, rapidamente, abrindo aqui a primeira, foi a primeira GMC que tivemos, foi a da vigia. Portanto, basicamente temos os valores de 30 dias para trás, o que é o caudal mínimo e o volume distribuído. Isto, a linha verde, é a nossa meta. O que é que acontece? Por exemplo, esta está a subir o caudal, embora o volume não esteja a subir muito. O que é que acontece? Nesta altura do ano, há uma tendência a aumentar o consumo noturno. Regas de espaços verdes, mais consumo noturno, embora a pandemia tenha atrapalhado isso, mas há notoriamente um aumento do consumo. Depois temos a análise do caudal do dia, ou seja, o perfil de consumo do dia. Se bem que o nosso dia, temos de falar hoje, dia 8, não é da meia-noite à meia-noite, é das 7 às 7. E porquê? Para apanharmos o consumo noturno desta noite. Portanto, isto é onde nos vai dar a maior informação do que está acontecendo na rede e se a rede tem problemas. Portanto, daí termos dito que o dia é das 7 às 7. Para apanhar a noite, a última noite. Depois tem aqui algumas informações, parâmetros das GMCs, mapa de caudais, fatores de pesquisa, a evolução que eles estão a ter. Portanto, aqui tiramos várias informações. Também é possível ver no SIG, portanto, carregando aqui, isto vai abrir o SIG no sítio onde está a GMC, neste caso é a vigia, e estamos a falar, está difícil. Ok, estamos a falar da zona aqui de Sintra, onde está os SMAs, onde está a linha do comboio, portanto, e as redes estão em si identificadas por cores. Esta roxa é a tal da GMC da vigia que estávamos a ver.
Portanto, isto depois tem várias questões, o balanço das perdas, a folha de dados. Não vou estar aqui a perder muito tempo com isto, mas temos realmente, aqui este é interessante, que é os gráficos, que isto mostra-nos, por exemplo, para percebermos o padrão verão e inverno. Há realmente, e isso vai-nos baralhar os indicadores, isto depois podemos escolher várias coisas, mas mostrando aqui o caudal mínimo e o caudal médio, vamos já à vigia, que era aquilo que estávamos a falar, por exemplo, e temos, escolher aqui vários anos para trás, para mostrar essa variação. Ok, convém depois. Cada ano, cada adicionar, guardar, e agora então sim, vamos ver. O que é que acontece? Há realmente o verão e inverno. No inverno andamos sempre com caudais nestas MC específicas, à ordem dos 14, 15 metros cúbicos, e no verão dispara para 40, 30 e tal, 40. Inicialmente, nos primeiros anos, quando víamos isto, pensávamos que era fuga e mandávamos para o terreno as equipas, porque é isso mesmo, é ver a variação do caudal mínimo noturno e mandar as equipas para o terreno. Só mais tarde é que percebemos estes fenómenos. E existem fenómenos ainda mais graves, como por exemplo, sei lá, Massamá, é uma zona bastante urbana, mas tem regras noturnas muito expressivas. Quando chega ao verão, aumenta bastante, a Mercedes elevada, a Rinchua também aumenta bastante. Estão a ver? Isto basicamente são regras noturnas que disparam sempre na mesma altura do ano. Mais junho, por essa ordem de grandeza. Depois, portanto, isto no fundo dá-nos um panorama das várias GMCs. Depois temos pontos de medição, onde temos toda a informação em cada um dos pontos e até dos grandes clientes. E pronto, no fundo é para compararmos, por exemplo, se há um grande aumento de consumo noturno, será que foi de um grande cliente? Aqui rapidamente podemos lá ir ver. Não vos vou mostrar por questões de proteção de dados, etc. Telegestão, isto não é telegestão, a telegestão é o que foi falado anteriormente, simplesmente tem a ver com são indicadores, ou seja, nós aqui não vemos a telegestão em direto, vemos o último dia ou o histórico para trás. Para, no fundo, rapidamente conseguirmos consultar dados sem estar a pedir aos clientes da telegestão, a chateá-los por hora a pedir dados. Portanto, há aqui informação toda disponível. Como falou há bocado, mas isto não é a telegestão, é só um modo de visualização em blocos de 15 em 15 minutos. Ok, seguindo, o balanço hídrico, portanto, lá está, nós calculamos o balanço hídrico mensalmente, até ao dia 15, estão aqui os dados, depois temos também os indicadores de performance, onde temos a informação das perdas e os principais indicadores, mas basicamente temos o balanço hídrico calculado por todas as unidades orgânicas dos SMAs que transmitem, nos dão a informação mensalmente. Todas elas estão aqui identificadas e dão-me. Engenheiro, peço desculpa, só temos mais 5 minutos. Epá, então vou passar, ok. Portanto, basicamente é aquela informação toda. Bem, então passando à apresentação, porque ainda faltam algumas coisinhas. Seguindo, portanto, o Ethernet, no fundo, dá-nos aquela informação toda de como é que está a rede, por zonas, quais são as zonas que estão piores e onde é que devemos de ir atuar no terreno e procurar fugas. Portanto, depois como é que se procura fugas? Alguns de vocês também já sabem, certamente. Portanto, é com a pesquisa ativa de fugas. É mais do que andar com geofone ou pesquisa direta na rede. Temos duas equipas, a equipa interna dos SMAs e a equipa externa, um prestador de serviços. Para terem só uma ideia dos valores, a equipa externa fez, desde 2015, já vai em 900 fugas e a interna, ou seja, o nosso pessoal dos SMAs, mais de 600.
desde 2015. Portanto, estamos a falar de mais de 1.500 fugas desde 2015. Aqui é um pequeno balanço só da equipa externa, portanto, do nosso prestador de serviços, onde, naturalmente, ao longo dos anos vão-se detectando menos fugas, portanto, há menos fugas, nós estamos a melhorar a rede, portanto, tendencialmente encontra-se menos fugas por quilómetro. E os volumes também. Houve aqui o 2017, foi realmente muito expressivo. E uma pequena estimativa, ou seja, as fugas no ponto em que são encontradas, nós calculamos em função da pressão e do diâmetro do orifício a fuga que realmente estava a acontecer. E estamos a estimar que se aquelas 1.500 fugas, mentira, as 900 fugas ao longo de, se estivessem a ocorrer durante um ano, estamos a falar de mais de 4 milhões de metros cúbicos de euros. Portanto, são valores. É um investimento que sempre compensa sempre andar a fazê-lo todos os dias. Algumas identificações, questões que aconteceram na nossa rede, ou seja, o que é que temos realmente aqui um salto muito grande de 2014 para 2015. Estamos a falar da conduta de Mil, a célebre conduta de Mil, que só este investimento, e eu acho que posso dizer que é das infraestruturas mais importantes que temos no concelho, se calhar, embora esteja enterrada e os municípios não o saibam, mas garante a fiabilidade do abastecimento, do principal abastecimento a Sintra. Portanto, foi um investimento muito, muito significativo e que só aqui recuperamos garantidamente perto de um terço daquela recuperação das perdas. Depois, um salto significativo foi de 2017 para 2016, onde identificou-se um conjunto de fugas muito significativo, perdia mais de 1.000 metros cúbicos por dia sob o IC19. Portanto, também teve aqui neste ano recuperamos cerca de 700 mil metros cúbicos, onde mais de 350 mil foi só nesta reparação. Investimentos que também não se pode deixar de dizer. Estamos a falar do investimento na remodelação das redes. Nós investimos cerca de 6 milhões de metros cúbicos, de 6 milhões de euros por ano, o que parece muito, é um valor até bastante significativo, mas se olharmos para a extensão de rede que temos, se fosse mais não se perdia nada. Portanto, e com essas remodelações, que mesmo assim as que têm sido feitas em pontos estratégicos, claro, em zonas com fugas históricas e com elevado número de rupturas, que tem um impacto muito grande. Depois, a identificação de fugas relevantes, e aqui, uma vez mais, dizer aquela fotografia que está lá em cima, não é, uma vez mais, isto não é um trabalho só da exploração, nem aqui do planeamento, envolve todos, até o próprio laboratório. Portanto, aquela fuga que parece que é um pluvial, aquilo na realidade não era uma água pluvial, e só através do laboratório ter feito a análise é que foi possível perceber que era água da rede que estava a ser perdida e estava a entrar no pluvial e na realidade não era. Portanto, envolve toda a entidade gestora. Depois, as perdas aparentes, claro, tem que se falar sempre. Portanto, os contadores são a nossa caixa registradora, é daí que vem tudo, a fatura passa toda, é tudo associado à medição da água e portanto, tem que haver sempre um reforço na remodelação do parque dos contadores. Portanto, os nossos resultados realmente são bastante expressivos, são bastante positivos, embora nós estamos com 18,6%, mas o volume, e é isso que nos preocupa, e em 2020 temos aqui o efeito da pandemia, nitidamente, porque nós não paramos nenhuma atividade, mas quer queiramos, quer não, atrapalhou alguma delas.
e o volume, nota-se que aumentamos cerca de 100 e tal mil metros cúbicos, o que foi preocupante, embora digo já em primeira mão, que se o ano terminasse em maio, terminávamos com 17,9%. Portanto, estamos finalmente a voltar ao caminho descendente. No entanto, esta evolução permite não só apresentar estes valores bonitos, mas isto traduz-se em euros. E isso permite, por exemplo, isto é um indicador da ERSAR, a acessibilidade económica do serviço de abastecimento, que é o quê? Não é mais do que o peso do encargo médio com o serviço de abastecimento no rendimento médio disponível do agregado familiar em Sintra. Ou seja, a ERSAR diz que abaixo de 0,5 é considerável bom. Nós temos andado aqui na volta do 0,4, como podem ver. Portanto, isto graças muito também, entre outros fatores, como é óbvio, mas graças à eficiência do sistema de abastecimento e termos reduzido. Também, reflete-se também aqui, não é? Cobertura dos gastos pela via tarifária. Ou seja, nós felizmente temos andado aqui no bom, mas se não temos tido esta recuperação, e até porque o valor da água que temos adquirido tem aumentado bastante, certamente já não estávamos a conseguir cobrir os gastos pela via tarifária. Depois teríamos que aumentar tarifas ou ser subsidiados por outros aspectos. Há que falar também em questões que estamos a promover com o impacto que terão no futuro, desde logo o reforço da otimização das pressões, portanto, todos aqueles aspectos, eficiência energética, melhoria no parque de contadores, alguns projetos piloto de telemetria, como o engenheiro Nunes já falou no outro webinar, mas realmente aqui destaco bastante a questão dos novos materiais. Portanto, temos que, isto é como hoje em dia já não dá para andar com um carro a carburadores, não é? Já é um clássico e nós não podemos estar a instalar materiais antiquados. Até o próprio PAD, portanto, o PAD já não faz sentido estarmos a utilizar o PAD normal. Temos que passar a utilizar o RC, que tem um período de duração para 100 anos. E temos que investir massivamente neste tipo de materiais que vão dar uma garantia e uma maior fiabilidade à nossa rede. Para terminar, portanto, isto só foi possível, lá está, não foi nos últimos 5 anos, foi um trabalho já contínuo e só foi possível, não é um trabalho meu, só foi possível com todos os funcionários dos MAS e todos contribuíram para isto. E não só os funcionários, as próprias instituições, como a Câmara Municipal, entre outras, e até os próprios municípios, porque muitas das vezes são eles que a grande maioria das fugas visíveis, são os nossos clientes que as identificam e que nos comunicam. E indiretamente, não é só uma questão de eficiência, mas eles cada vez que nos comunicam uma ruptura, quanto mais rápido nós lá formos e mais rápido nos disserem que está a haver uma perda de água, indiretamente estamos a trabalhar todos para aquelas questões que falei anteriormente do investimento pela via tarifária e de ter um sistema mais equilibrado. E, portanto, isto é um trabalho de todos e só foi possível com todos. Ok. Muito obrigado, Engenheiro André Duarte. Obrigado, Engenheiro André Duarte, que nos apresentou os números relativos às perdas de água e que tem motivado uma intervenção muito assertiva por parte dos SMAS de Sintra. Daqui a pouco, no período de questões, já vamos poder aprofundar um bocadinho as ações em desenvolvimento com impacto no futuro, que o Engenheiro André Duarte agora passou pela rama, digamos assim. Voltava agora às questões da cibersegurança, uma questão transversal a diversas entidades e também necessariamente aos SMAS de Sintra. Convidava então o Engenheiro Luís Passos, chefe da Divisão de Sistemas e Tecnologias de Informação e Comunicações, a usar a palavra. Boa tarde, Engenheiro. Olá, boa tarde a todos. Bom, aviso já que a minha apresentação não vai ter o fator uau dos colegas anteriores. Vai ser doloroso, mas temos que ser fortes. Eu vou falar um pouco sobre o tema que está cada vez mais na ordem do dia e cuja importância tem vindo a crescer e ainda mais no último ano.
também com alguma mediatização à mistura, é verdade, decorrente da aceleração da transformação digital, todas as organizações públicas e privadas foram obrigadas em contexto pandémico. Em relação a ao conteúdo que eu devia apresentar, hesitei um bocadinho relativamente àquilo que deveria focar, mas decidi que não vou focar muito naquilo que os chamados de Sintra já fizeram neste contexto, que têm feito neste contexto, na forma como o fazem e como os mecanismos de segurança e proteção atuais funcionam na prática. O meu objetivo passa aqui por conseguir entregar alguns conceitos associados, alertar para a importância crescente do tema e da necessidade das organizações, neste caso em particular dos SMAs, de o colocarem na lista de prioridades, e tanto nos investimentos necessários para a constante manutenção e adequação dos sistemas e mecanismos de proteção, como fundamentalmente nos comportamentos a adotar pelos colaboradores e parceiros. Desta forma, em termos de conceito, em termos de definição, a definição apresentada para a cibersegurança na Resolução 92/2009 diz que é um conjunto de medidas e ações de prevenção, monitorização, detecção, reação, análise e correção que visam manter o estado de segurança desejado e garantir a confidencialidade, integridade e disponibilidade da informação das redes digitais, dos sistemas de informação do ciberespaço e das pessoas que nele interagem. No fundo, é um conceito que descreve um ciclo, não é mais que um ciclo completo que as organizações devem assegurar relativamente às ameaças digitais e não apenas medidas bloqueadoras das mesmas. Vou começar por indicar quais são os principais fatores que podem contribuir para potenciar a insegurança nas redes digitais e sistemas de informação das organizações. Em primeiro lugar, e fundamentalmente, as pessoas. As pessoas e a forma como estas interagem com a organização são claramente o elo mais fraco, seja devido à própria natureza humana, ao desconhecimento tecnológico presente na organização, inclusive políticas de segurança incluídas, e fundamentalmente aos comportamentos adotados, sejam eles acidentais ou mesmo intencionais. Por outro lado, a fraca cultura de segurança, com formação e sensibilização inexistente ou desajustada e com a continuada desconsideração pela privacidade, a nossa e a dos outros, o efeito de grupo e as diferenças geracionais transportam também a insegurança para dentro das organizações. Por outro lado, ampliadas pela crise pandémica e com a já referida forçada aceleração digital, fatores como a transformação do local de trabalho, com a crescente e obrigatória relação de teletrabalho, as pessoas passaram a ser o novo perímetro das organizações e, portanto, a primeira barreira para ter as ameaças. Só para enquadrar um pouco, nós, desde o início da pandemia, criámos mais de 250 acessos VPN, ou seja, temos 250 pessoas, ou cerca disso, a poderem trabalhar a partir de casa. Emprestamos, cedemos cerca de 90 máquinas e, portanto, tivemos picos de ligações em simultâneo à rede dos SMAs de Sintra de mais de 160 pessoas. Portanto, estamos já a ver o número de acessos em simultâneo, acessos à rede, acessos que podem potenciar por si só problemas relacionados com a insegurança. Por outro lado, também as tecnologias, a fronteira entre a vida profissional e a privada passou a ser está muito mais diluída e, portanto, são tudo fatores que contribuem para a insegurança nas redes. Adicionando a isso, também com as alterações e as evoluções constantes no ciberespaço,
materializado numa área de responsabilidade coletiva que resulta da interação entre pessoas, redes e sistemas de informação, são também fatores decisivos e que trazem cada vez mais insegurança para as organizações. Um conceito que queria também aqui introduzir, e enfim está associado à cibersegurança, é o cibercrime, que é uma forma de criminalidade que tem adquirido nos últimos tempos cada vez mais relevância, acompanhando a migração dos processos sociais, operacionais e profissionais para a esfera digital. Dentro deste, queria salientar as motivações dos atacantes e as principais ameaças. As motivações são óbvias, são o roubo de dados pessoais, roubos de identidade, uso abusivo de dados pessoais e obviamente, a tentativa de obtenção de lucro financeiro. Em relação às principais ameaças, segundo um relatório da cibersegurança em Portugal, riscos e conflitos de 2021, as ciberameaças mais relevantes em 2020 foram o phishing, conjugado com uma outra ameaça que é o smishing, que no fundo é uma forma semelhante de phishing, mas através de SMS. O sistema infectado por malware, o ransomware e algumas formas de intrusão, variados tipos de fraude e burla, nomeadamente com o MBWay, a sextortion e a desinformação digital. Durante o ano de 2020 verificou-se um incremento na quantidade de campanhas de phishing, nas quais a engenharia social, que já falaremos um bocadinho à frente, e a exploração do fator humano são elementos-chave. Variadas formas de fraude e burla, estas concretizam-se, estas ameaças também se concretizaram através da manipulação das percepções. Interpreta-se esta tendência como um aproveitamento do maior isolamento das pessoas e da crescente necessidade de utilização do digital provocada pela pandemia. Infecções por malware continuam a ser um vetor de ataque central, também é uma coisa que temos que estar absolutamente atentos, nas suas mais variadas expressões, nomeadamente na de ransomware, que tem sofrido algumas variações ao longo de 2020. Este contexto também favoreceu algumas ações de intrusão, aproveitando as vulnerabilidades técnicas e as circunstâncias associadas ao trabalho remoto. Só para contextualizar um pouco, a engenharia social, da forma como está definida esta ameaça, é o ato de enganar o indivíduo no sentido de revelar informação sensível, ou assim obtendo-se acesso não autorizado ou cometendo fraude com base numa associação com este indivíduo, de modo a ganhar a sua confiança. Queria só alertar em relação ao malware, software malicioso, que são programas que são introduzidos no sistema, geralmente de forma encoberta, com a intenção de comprometer a confidencialidade e integridade ou disponibilidade dos dados da vítima, de aplicações ou do sistema operativo, perturbando a vítima. Estas questões do software malicioso são profundamente ou de alguma forma preocupantes, porque muitas delas não são facilmente perceptíveis e colocam problemas de resolução difícil relativamente às redes informáticas. Portanto, ainda queria fazer uma referência ao ransomware, que é outro tipo de malware que permite que um atacante se apodere dos fecheiros e ou dispositivos de uma vítima, bloqueando a possibilidade desta poder-lhes aceder. Para a recuperação desses fecheiros é exigido aos proprietários, neste caso, às organizações, um resgate financeiro. Ultimamente, o que tem acontecido em relação a estes resgates é que eles não bloqueiam, na verdade, a informação nos sistemas, roubam a informação e depois pedem resgate. Ainda de acordo com o relatório de riscos e conflitos de 2021, o volume de incidentes, como podemos ver, de cibersegurança e indicadores de cybercrime cresceram de forma significativa em 2020, mostrando com frequência uma coincidência temporal, também podemos observar entre esse crescimento e os períodos de confinamento social, por da pandemia do Covid-19. Com o início no primeiro confinamento social, em março de 2020 assistiu-se a um grande aumento do número de incidentes e indicadores.
registados. E com o fim desse primeiro desconfinamento e com a entrada no verão 2020, os números cresceram, mas como podemos ver, já não ao nível dos valores de 2019, mantendo-se um nível de incidentes mais elevado do que antes da pandemia e prevê-se que esse volume se mantenha. Só a título de exemplo e de ilustrar que numa organização ou indivíduo está a salvo de ciberataques e que esta preocupação deve ser constante, destaco um ataque à EDP que permitiu aos hackers exfiltrar, portanto é este o termo que se dá ao ransomware, aos ataques de ransomware em que existe roubo de informação e consequente pedido de resgate, e que permitiu aos hackers, como estava a dizer, exfiltrar mais de 30 terabytes de informação sensível da companhia. Por outro lado, quero ilustrar, em julho houve um ataque de phishing às contas de desconhecidos, pessoas como Elon Musk, Jeff Bezos, Joe Biden, o que, enfim, não nos pode deixar a nós também muito tranquilos. E por último, só uma curiosidade, em novembro a AstraZeneca foi alvo de um ciberataque com vista ao roubo de informações sobre pesquisas desenvolvidas no âmbito de Covid-19. Segundo esta informação, pensa-se que foram hackers localizados na Coreia do Norte e por uma série de mecanismos tentaram acederam mesmo aos documentos da empresa. Relativamente aos cenários próximos e às áreas em que as organizações devem continuar atentas e a reforçar medidas e ações de defesa, é expectável que o volume de incidentes e os níveis mais elevados da cibercriminalidade do passado tendam a manter-se em 2021 e 2022. Os agentes e as ameaças e os seus modos de atuação que emergiram no contexto da pandemia tenderão a persistir, pelo menos enquanto as condições pandémicas não desaparecerem. E neste contexto destacam-se alguns aspectos, de acordo também com o relatório, a manutenção da importância do phishing, mas também do ransomware e da desinformação digital, a conversão do crime para modos ciberinstrumentais que incidem nomeadamente sobre as burlas, como já falei, ataques oportunistas ao trabalho remoto, cadeias de fornecimento sob ameaça, em particular grupos estatais que visam a espionagem e exploração hostil das tecnologias emergentes. Falando um pouco mais especificamente em relação às ameaças identificadas para o setor do fornecimento e distribuição de água, enfim, são semelhantes a outros setores, mas importa aqui destacar a instalação de software malicioso em dispositivos de organização com o objetivo de aceder a dados sensíveis, porque pode também ocorrer no âmbito da cadeia de fornecimento ou afetar sistemas de controle industrial, e aqui estamos a falar de um ativo bastante relevante, que já foi abordado anteriormente pelo engenheiro Paulo Jacinto, que são sistemas tecnológicos operacionais e SCADA, portanto, aquilo que basicamente faz a telegestão. Ataques a esses sistemas podem comprometer, como vimos, a atuação remota nas unidades locais ou a vigilância também remota desses mesmos locais. O acesso, por outro lado, o acesso às instalações, o acesso físico às instalações, também em especial para as unidades locais, apesar de fisicamente protegidas por um conjunto de equipamentos, como vimos, associadas ao projeto Água Segura, podem, ainda assim, pela sua localização, dispersão geográfica e, enfim, os meios de comunicação que têm associados, constituir-se como pontos de vulnerabilidade através de acesso a indivíduos que permitam a tomada de controle ou intervenção maliciosa nos sistemas tecnológicos e operacionais. Queria só deixar nota daquilo que estamos a proteger. Os ativos mais relevantes que estamos a proteger são, de facto, os dados dos clientes, como estava ali atrás descrito, credenciais de acesso a contas, as tecnologias operacionais de controle industrial de SCADA, lá está, dispositivos de rede de telecomunicações, dispositivos de IoT, terminais de colaboradores, dispositivos móveis de colaboradores, infraestruturas de captação, inovação e armazenamento e tratamento de água. Temos todas estas tecnologias, temos, na verdade, que proteger, digamos, dois mundos, um mundo mais associado à microinformática e dos
dos colaboradores, mas por outro lado também temos que proteger de facto aqui as tecnologias operacionais de controle associadas à telegestão e são questões que, enfim, aparentemente distantes, aparentemente separadas, têm de facto, uma vez que todas têm utilizadores, padecem, digamos assim, das mesmas ameaças. Em termos de agentes de ameaças mais comuns, cybercriminosos, agentes estatais, espero que não seja bem, que não tenhamos problemas desses, mas são, e os insiders, que são as questões dos comportamentos negligentes, são os agentes de ameaças mais relevantes neste setor. Queria terminar, ou praticamente terminar, com questões que eu acho relevantes das boas práticas e recursos associados, digamos, às principais cyberameaças ou ciberameaças. Relativamente aos comportamentos individuais, existe mais a dizer do que está aqui. Aliás, inserem-se numa iniciativa interna que iremos ter, em que iremos lançar junto aos colaboradores isto à sensibilização das questões da cibersegurança, privacidade e privacidade para os colaboradores, com sessões de explicação do contexto das ciberameaças atuais, com casos de ataques reais, alertando para as campanhas de phishing, no fundo tentar criar conhecimento nos colaboradores, no próprio conhecimento das ameaças que possam existir, de forma também a tentar que eles fiquem mais atentos e preparados para esse tipo de ameaças. Relativamente aqui ao phishing, como comportamentos individuais, podemos identificar, ou pelo menos alertar, para não clicar em links ou anexos de e-mails ou SMS suspeitos, verificar a origem dos e-mails, não partilhar dados sensíveis solicitados por e-mail, confirmar noutras fontes os pedidos de transferências bancárias e, portanto, paralelamente, como comportamento organizacional, deveremos desenvolver ações de sensibilização, lá está, contra a engenharia social, junto dos colaboradores, aplicar as melhores práticas e estándares de segurança ao nível da configuração do e-mail organizacional, coisa que, enfim, já fazemos, no âmbito das políticas de segurança definidas. Em relação ao malware, manter os antivírus atualizados, na parte de comportamento individual, não clicar em links ou anexos suspeitos, evitar navegar em websites sem garantias de segurança, não utilizar dispositivos USB de origem desconhecida e, portanto, nós, como organização, teremos que garantir que os dispositivos, e garantimos que os dispositivos da organização são antivírus atualizados, através de políticas de segurança definidas, sensibilizados os colaboradores em relação à navegação insegura, phishing, dispositivos USB, é um trabalho que temos que fazer, enfim, e que nos irão, de certeza, permitir obter resultados relativamente a estas matérias. Eu passaria só iria aqui salientar a desinformação digital, que pronto, também tem como recomendação não partilhar notícias falsas online, confirmar a veracidade das notícias através de outras fontes, apenas partilhar notícias de fontes reconhecidas, verificar a atualidade das notícias partilhadas. Como comportamento organizacional, compete-nos a nós desenvolver ações de sensibilização contra a desinformação digital junto dos colaboradores. Por fim, e para sistematizar aquilo que referi, julgo que existem 3 vetores de atuação que serão fundamentais para o sucesso, ou pelo menos serão fatores-chave para as organizações, e neste caso em particular para os mais de Sintra, para que possam continuamente vir a estar cada vez melhor preparados no contexto da cibersegurança e das ameaças crescentes no espaço digital em que cada vez mais estaremos inseridos. A captação e retenção de recursos humanos especializados em cibersegurança é um fator que eu julgo que será fundamental para que se promovam políticas de segurança atuais, adequadas ao contexto e às necessidades específicas das organizações. Por outro lado, a requalificação dos utilizadores, colaboradores e até, enfim, parceiros, como já disse, como já referi anteriormente, é um fator principal de insegurança digital nas empresas e a fonte maior de vulnerabilidade
é essencial e urgente a requalificação dos utilizadores, que deve obrigatoriamente passar por iniciativas que alertem, identifiquem e forneçam mecanismos para gerir de forma mais eficaz os comportamentos individuais, que necessariamente terão um impacto nos comportamentos organizacionais também a adotar. E, por último, a melhoria contínua dos mecanismos de governança TIC, neste caso nos SMAs de Sintra, passando por implementar e reforçar um conjunto de melhores práticas. Muitas delas já estão, obviamente, implementadas e em contexto até de melhoria, de modo a cumprir os requisitos de segurança das redes e sistemas de informação nas suas diversas componentes, procurando também alinhar as políticas internas de segurança no sentido de dar resposta à resolução do Conselho de Ministros, nomeadamente a 41 de 2018, a arquitetura de segurança das redes e sistemas de informação, bem como ao quadro nacional de referência para a cibersegurança, o manual de boas práticas, RGPD e entre outros. E pronto, basicamente era isso que eu tinha para apresentar. Muito obrigado. Obrigado, Engenheiro Luís Passos, chefe da Divisão de Sistemas e Tecnologias de Informação e Comunicações. Vamos então a um período de questões. Recordo que as perguntas podem ser colocadas através do chat do Teams ao viva voz, bastante para isso levantarem a mão através da plataforma. Enquanto não temos aqui questões, eu voltava ao Engenheiro Paulo Jacinto, porque sei que no final da sua intervenção, que naturalmente teve que abreviar, porque privilegiou também a questão de nos mostrar em tempo real aquilo que estava a acontecer e que era visível através do sistema de telegestão, tinha um último diapositivo onde apresentava exatamente as vantagens da telegestão. Sim, eu tinha aqui um ou dois diapositivos para terminar, mas em função do tempo eu só ia abreviar e agradeço agora mais 1 ou 2 minutos para poder concluir. Eu queria só, em jeito de conclusão, e para também poder transmitir um pouco daquilo que é a dimensão do sistema de telegestão e daquilo que o sistema de telegestão produz de informação, de que nós temos integrados no sistema de telegestão um conjunto muito vasto de unidades, desde as captações, estações de tratamento de água, observatórios, estações de bombagem de águas de abastecimento e de águas residuais e agora, muito brevemente, de águas pluviais, nós de rede, hectares, incluindo edifícios administrativos na componente da security e também, conforme o engenheiro André referiu, um conjunto de zonas de monitorização da rede de distribuição de água que estão também ligadas ao sistema de telegestão na medida em que o Waternet é o sistema de telegestão. Ora bem, nós temos integradas 146 unidades, temos neste momento em curso 2 e estamos em preparar mais 14 integrações, designadamente um conjunto de hectares e de estações elevatórias de águas residuais. Relativamente ainda ao sistema de telegestão, há um conjunto de vantagens que nós podemos, em géneros de conclusão, identificar. Há uma maior fiabilidade e segurança nas operações, porque elas passam a ser feitas por autómatos, por equipamentos, e, portanto, a possibilidade de erro humano é muito reduzida. Temos uma maior eficiência de exploração, porque conseguimos, obviamente, definir e conseguimos balizar os períodos e os regimes de funcionamento e quais é que são as regras, e os autómatos são ótimos a cumprir esse tipo de trabalho. Temos uma melhor resposta a emergências, porque nós conseguimos, a partir da sala de comando, resolver múltiplas situações sem ter que ir ao terreno. Nós temos ainda também uma melhor gestão da água, porque conseguimos controlar os volumes de água armazenados e distribuídos, fornecemos informação para a gestão de perdas de água, conforme foi visto, aliás, e tudo isto contribui para uma redução generalizada de custos. Obviamente que também geramos e produzimos a informação e disponibilizamos-la para as áreas de planeamento e, muito em particular, para a área de manutenção. O saber quantas horas de funcionamento teve um grupo de bombagem a trabalhar, quanto tempo é que ele teve parado, quantos arranques é que teve que fazer, isso é importante. Inclusive, nós temos informação e disponibilizamos informação relativamente à parte das energias que chegam às diversas unidades. Toda essa informação, ela existe, está disponível. Questões como a proteção catódica estão integradas no sistema de telegestão. E por último, mas não é isso que eu vou dizer, obviamente nós temos uma melhoria dos serviços prestados ao cliente.
cliente. Mas eu queria, por último, então sim, referir aqui, nós contribuímos de forma muito significativa para a maturidade do setor das águas. E ao fazê-lo, ao contribuir para esta maturidade, nós estamos a contribuir para que possamos viver numa cidade mais inteligente. É isto que eu vos queria dizer. Muito obrigado. Obrigado, Engenheiro Paulo Jacinto. Continuo a não ter aqui questões. As intervenções foram esclarecedoras também. De qualquer maneira, voltava atrás ao Engenheiro André Duarte, porque ele abordou também, devido à questão do tempo, muito na rama, a questão das ações em desenvolvimento com impacto no futuro, e eu fazia a ponte com o desafio que o diretor delegado fez de reduzirmos as perdas de água para 15%. Portanto, vai ser uma exigência para os próximos anos. Sim, sim, é mais uma exigência, mas mais do que isso é um objetivo. E acho que temos que encará-lo como uma realidade. É óbvio que passar de 30 para 20, e tal como disse, com a estratégia, os investimentos já estavam a ser feitos, não é que fosse fácil, porque não foi um processo fácil, mas é mais fácil baixar de 30 para 20 do que de 20 para 15. Portanto, chegamos a um ponto das redes em que, embora isto isto é um processo que nunca tem fim, temos trabalho para o resto da vida, nunca vai deixar de haver fugas, vamos ter que estar sempre a olhar para o sistema e como tal, é um trabalho sem fim. Mas, efetivamente, quando se fala em sistemas com menos de 10%, isso é quase uma utopia. Não é fácil atingir esse nível. São sistemas realmente muito pequenos. Um sistema como a nossa entidade, como os SMAS, 1.800 km de condutas, eu diria, para baixarmos de 15% é quase não é que seja um milagre, mas não é a curto prazo, há de ser a médio prazo, só quando tivermos realmente a rede praticamente toda remodelada, sem fibrocimentos, sem ramais mais antigos e com os contadores já bastante mais evoluídos, e que até temos, atenção, nós temos um parque de contadores com uma idade média até bastante aceitável, estamos a falar de 6 anos. Penso que é isso, o engenheiro Nunes pode-me corrigir, mas anda à volta dos 6 anos, o que até é bastante bom. Mas, efetivamente, são 190 mil clientes, portanto há um investimento muito grande. Em termos de questões que estão a ser desenvolvidas, portanto, nós ainda nem sequer temos as GMC, todo o território monitorizado por GMCs, temos cerca de 68% à volta disso, porque há algumas que estão no decorrer de obras que estão em desenvolvimento e de projetos que estão em desenvolvimento, portanto não hão de ser naturalmente aparecendo ao longo do tempo. Mas acho que sim, os 15%, nós já tínhamos essa meta teórica, não está escrita no papel, mas o objetivo é, em 2030, estar abaixo dos 15%, e mais do que abaixo dos 15% é mantê-lo. Portanto, isso também é um desafio. E quando nós dizemos, estamos abaixo dos 20%, já estamos bem. Não estamos. Nós temos estamos a falar de 4 milhões e tal de água que não é faturada, 4 milhões de metros cúbicos. Portanto, é um volume muito grande. Há municípios que nem sequer distribuem isso ao longo do ano. Efetivamente, a percentagem, às vezes, isto é como, por exemplo, há muitas questões dos indicadores, não é? Não há indicadores bons para comparar entidades gestoras. Aliás, nenhum, todos têm defeitos. Todos os indicadores são bons para nos monitorizarmos a nós próprios ao longo do tempo. E a percentagem é isso mesmo. Às vezes baralha-nos um bocadinho, dizemos, estão abaixo dos 20%, já estão bem. Não, nós ainda temos um volume muito considerável e temos muito trabalho a fazer para recuperar. Efetivamente já foi uma recuperação bastante significativa e muito positiva, mas há um longo percurso a percorrer ainda. E os 15% é um desafio e aceitamos-lo com todo o gosto. Acho que todos os SMAs, eu não falo só por mim, estou a ver aqui o engenheiro Simão, que tem um papel importantíssimo nisto. Exatamente, obrigado, engenheiro André Duarte. Temos exatamente aqui o engenheiro José Simão Martins a querer colocar uma questão. Eu queria intervir para já agradecer as excelentes intervenções, tanto o engenheiro Paulo Jacinto, o André e o assunto da cibersegurança, que a mim não me diz tanto, mas me preocupa, claro, mas um assunto que me toca muito de perto,
que é as perdas de água e sobre os desafios que o diretor pôs no princípio. Acho que estamos de parabéns ao nível da substituição das redes antigas, o esforço que estamos a fazer para substituir as redes antigas. Esse terá que ser o caminho para nós. Agora damos um passo em frente para baixo dos 18% e atingir níveis de 15%. E depois queria também complementar as intervenções anteriores, realçando o papel muito importante das equipas de intervenção nas perdas de água, não é? Porque todas estas ferramentas que o André falou e que o Paulo Jacinto expôs da telegestão são importantíssimas para de apoio às equipas de intervenção, mas se efetivamente elas não tiverem rapidez suficiente para intervir, todo este trabalho, digamos que é de balde, não é? No ano 2019 tivemos, do conjunto enorme de intervenções, mas que tiveram perdas de água em 2019, tivemos 1.140 intervenções. No ano 2020 baixaram para 1.027 e neste período de meio ano estamos com valores que, se houvesse uma progressão geométrica, atingiríamos o final do ano com 852. Ou seja, estamos a diminuir as intervenções que têm perda de água de ano para ano. E isto, de certeza, que é um resultado das intervenções, das substituições das redes mais antigas. Destas intervenções, por exemplo, em 2019, tivemos 1.140 intervenções, 828 as equipas de reparação intervieram em menos de 6 horas. Isto é um dado muito importante, porque se uma ruptura ficar lá mais tempo, muito mais perda de água se tem, não é? E uma ruptura tem um conjunto, um valor, um volume de perda de água que a gente não imagina, por pequena que seja. Portanto, estes 828 em 2019 são cerca de 72% de todas as intervenções. O restante, basicamente, não se interveio com maior rapidez, porque um dos grandes problemas que nós temos neste momento é intervir no espaço público sem acompanhamento policial. E, portanto, grande parte deste conjunto restante, portanto, dos 20 e quase 30%, ainda conseguimos por gestão de meios humanos e materiais, conseguimos ter mais intervenções no período até às 24 horas, em cerca de 14%, ou seja, isto aumenta para intervenções desde o período em que elas são comunicadas ou conhecidas até às 24 horas, em cerca de 85%. Os valores em 2020 são idênticos, os 2021 até agora também são ligeiramente idênticos, mas com valores absolutos menores, pelos motivos que falámos. E, portanto, este conjunto de rapidez, o tempo de intervenção às cada intervenções, como o diretor falou, é muito importante e estamos a conseguir fazê-lo e contribuindo de uma forma muito significativa para as perdas de água. É um conjunto de pessoas que diariamente se esforçam e que devemos dar muito valor neste contexto das perdas de água. Pronto, e para já era o que eu queria realçar e penso que é o que é relevante neste momento falar. Está bem? Muito obrigado, Engenheiro José Simão Martins, também por este contributo e por este acrescento a este importante tema da questão das perdas de água. Então, ia só colocar uma questão ao Engenheiro Luís Passos, que no fundo nos deu também que, para além da própria organização e das medidas que cada organização tem para evitar e para potenciar a cibersegurança, o comportamento individual também é muito importante. Sim, o comportamento individual é um fator, diria, preponderante para a segurança informática nas organizações, até isto não é uma crítica, até pelo comentário que ouvimos do Simão, que, ok, vou falar, gostei de todas as intervenções, mas isto não é bem uma coisa que me diga muito, mas na realidade tenho de nos dizer a todos, é de facto para mim o fator crucial da segurança nas organizações. E temos, de facto, que evoluir. Eu acho que temos que evoluir todos nesse aspecto, relativamente à sensibilização junto dos utilizadores
porque, na verdade, a utilização de sistema informático, de um equipamento informático, passa muito para além do facto de abrir a aplicação Y ou Z e utilizá-la. Passa, de facto, por ter a consciência que é um equipamento que pode, de facto, comprometer a segurança de toda a organização e pode levar a fugas de informação, vulnerabilidades, enfim, estas questões todas associadas. E sim, de facto, respondendo a isso, é um fator crítico no qual temos que investir provavelmente mais. Obrigado, engenheiro Luís Passos. Agora sim, para terminar, passava a palavra ao diretor delegado, Dr. Carlos Guiar. Boa tarde novamente. Só para dizer que, e realçar também, além das apresentações e das excelentes apresentações que tivemos, esta última informação também prestada aqui pelo engenheiro Simão é muito relevante e permite-nos realmente perceber que o caminho que foi feito é um caminho que é o correto e, portanto, o que tem que ser feito é que tem que ser acentuado, tem que ser aumentado, tem que ser melhorado naquilo que é possível. Mas só dando aqui 2 ou 3 exemplos, porque o engenheiro Simão também falou na questão das empreitadas de reabilitação das redes mais antigas, as redes em fibrocimento e que precisam de ser substituídas. Só aqui, mais ou menos neste eixo onde nos situamos, entre a Portela, o Algueirão, a Oressa, nós estamos a falar da Portela de Sintra, que tem obra, que já devia estar há muito tempo e que felizmente foi possível iniciar a obra. Estamos a falar de um investimento de cerca de 2 milhões de euros. Na Algueirão e Martins assinamos a consignação há 2 semanas, mais ou menos, mais coisa, menos coisa, uma obra de cerca de 3 milhões de euros, que foi uma obra que já tentamos fazer anteriormente, que não foi possível e que agora vamos iniciar a reabilitação também da rede do Algueirão. Estamos em obra na zona da Oressa, também em termos de reabilitação da rede de água, mais um investimento de cerca de 1,5 milhões de euros. Foi ao último Conselho de Administração a abertura do bairro da Fonte Longa, mais uma empreitada importante também para Sintra, e que estamos a falar de um investimento superior também a 1 milhão de euros. Estou a falar só aqui, mas podemos fazer o mesmo exercício para o resto do território do município, não é? Facilmente tivemos uma empreitada na Serra das Minas, que terminou agora há pouco tempo, de cerca de 2 milhões de euros, na Rinchoa, no bairro económico de Queluz, e por aí fora, só falando assim de algumas de maior envergadura financeira. E, portanto, é isto que nos tem permitido também ajudar a fazer este caminho ter sido feito ao longo do tempo, nomeadamente na questão da diminuição das perdas de água. Isto complementando com aquilo que o Simão falou, que é a capacidade interna, seja através da administração direta, seja através de prestação de serviços, de podermos intervir o mais rapidamente possível, com boa qualidade. Eu sei que nada é perfeito, não existe, não vale a pena. Tivemos aqui hoje a fazer uma série de apresentações, tudo situações muito interessantes. Claro que não existem situações perfeitas e, portanto, há coisas a melhorar. Nós temos essa consciência, todos nós temos que estamos aqui, temos a consciência que existem aspectos onde nós precisamos melhorar, seja em termos de recursos humanos, recursos materiais, e portanto, o caminho passa muito por aí, por conseguir, a pouco e pouco, ir fazendo também essas ações de melhoria que nos vão permitir ter uma capacidade de resposta mais efetiva e depois, talvez, num horizonte não muito longínquo, atingir então aquela marca dos 15%, que me parece interessante. Acho que nos parece a todos, é um desafio, como é lógico, não é fácil, vai ser, ou provavelmente irá ser um desafio para os próximos anos, mas eu acho que com a mobilização de todos, com o querer, com a vontade, com uma série de coisas que hoje ficaram aqui patentes nas várias apresentações que vimos, é possível, ou vai ser possível, atingir valores desta ordem de grandeza. Por fim, agradecer a todos a participação. Como vos digo desde o início, estes webinars têm o objetivo não apenas de dar a conhecer aquilo que fazemos, mas também de trocarmos algumas experiências. Nem sempre é fácil, a organização é grande, estamos a falar de uma organização com 1000 trabalhadores, com um orçamento de 80 milhões de euros, e portanto estamos a falar de uma organização já um pouco complexa e portanto às vezes é difícil transmitirmos a informação a toda a gente. Este é mais um
mecanismo, é mais uma ferramenta para podermos também passar a informação, para podermos transmitir informação interna que às vezes torna-se mais difícil chegar a todos. E, portanto, da minha parte, muito obrigado. Um agradecimento especial aos 3 oradores, ao André, ao Paulo Jacinto e ao Luís Passos, pelas intervenções, muito obrigado. À equipa da DAC e ao João, muito obrigado também pela organização, a equipa também de informática que normalmente está associada a este processo, e portanto a todos, obrigado pela participação. Obrigado, Dr. Carlos Vieira, diretor-delegado do SEMAS de Sintra. Agradeço também aos oradores, aos engenheiros Paulo Jacinto, André Duarte e Luís Passos, e também a todos aqueles que acompanharam este webinar. Um agradecimento também, já reforçado pelo diretor-delegado, ao Filipe Pimenta e ao Rui Silva, que deram apoio técnico ao webinar, ao David Simões pelo apoio gráfico e à Marta Rodrigues e à Maria José Relvas pelo apoio ao nível do secretariado. Este ciclo de webinars vai ser retomado a partir de outubro, com temas e datas a anunciar. Aproveito ainda para vos anunciar que em novembro vamos contar com uma conferência, esperemos que presencial, assim a pandemia nos permita, com a cientista Elvira Fortunato, Prémio Pessoa 2021, que nos vai dar pormenores sobre as últimas inovações ao nível da sustentabilidade. Para já, continuação de uma boa tarde e protejam-se. Muito obrigado.